Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo, né? Sabemos que um triângulo é retângulo quando um dos seus ângulos internos é reto, né? Quer dizer, mede 90 graus, tá? Então, o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo interno de 90 graus, tá? Então, nós temos aqui um ângulo interno de 90 graus. Sempre que aparecer esse símbolozinho aqui com essa bolinha, tá? Esse símbolozinho com essa bolinha, tá? Significa 90 graus, tá? Significa que nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Logo, nós temos um ângulo reto, nós temos um triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Show? Elementos de um triângulo ABC, tá? Temos aqui um triângulo ABC, tá? Os vértices, né? ABC, ok? A medida dos lados, né? Temos aqui o lado A medida dele é o lado BC, tá? Essa medida A aqui, quem é? É esse lado BC, tá? Toda essa medida aqui, tá? A medida Bzinha aqui, ó. Toda esse AC aqui, ó, tá? Quem é a medida B? É esse lado BC. Toda essa medida BC, tá? E o C aqui, tá? Quem é essa medida C? É o lado AB, tá? Toda essa medida do A até o B é a medida C, ok? Os ângulos internos, tá? BAC, ABC, ACB, tá? BAC, ACB, tá? E ABC, né? ABC, ok? A medida dos ângulos, né? Então, o ângulo A tem a medida dele, BAC, tá? Esse ângulo A, BAC. O ângulo B, a medida ABC. O ângulo B, ABC. E o ângulo C, né? ACB, tá? ACB, ok? É, o nosso ângulo de 90 graus, tá? O ângulo reto, tá? De 90 graus. Aqui dois ângulos agudos, dois ângulos menores de 90 graus, né? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Se esse ângulo é 90, obrigatoriamente esses dois ângulos, né, tem que ser menor do que 90 graus, tá? A soma dos dois tem que dar 90 graus, tá certo? 90 mais 90, 180. Show? Vamos combinar que, daqui para frente, sempre que tratarmos de triângulo ABC retângulo, estaremos considerando que o ângulo interno A mede 90 graus. Quer dizer, cada vez que a gente falar de triângulo retângulo, tá? Vamos entender que temos um ângulo de 90 graus, tá? Já vimos que o lado BC oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E os outros dois lados, AB e AC, adjacentes ao ângulo reto, são chamados de catetos do triângulo ABC, tá? Então, nós temos os catetos e a hipotenusa. E para simplificar nossa linguagem, diremos que o triângulo ABC tem hipotenusa A e catetos B e C. Isto é, vamos atribuir a BC, AC e AB, os lados, tá, do triângulo, tá, suas respectivas medidas A, B e C. Analogamente, diremos que os ângulos internos do triângulo vai ser o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, ok? Isso é só para a gente simplificar daqui para frente, a gente não ficar, né, com muita informação, tá bom? Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tá? O teorema de Pitágoras é uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. De acordo com esse teorema, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, se os catetos medem A e B e a hipotenusa mede C, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tá? O que acontece, tá? O lado oposto aqui ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa, tá?
Os outros dois lados são os catetos, tá? A gente tinha combinado que esse seria um A aqui, mas tudo bem, tá? O que que acontece, tá? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, né? Se eu pegar esse lado, a hipotenusa aqui, tá? Elevar ao quadrado, o que que isso significa, né? Nós sabemos que um quadrado ele tem os quatro lados iguais, tá? Então, se eu pegar essa medida aqui, tá? E criar um quadrado, né? Com todos os lados medindo essa medida aqui, né? Medindo esse, enfim, tá? Tendo essa medida, tá? Então, essa medida que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Quer dizer, formei um quadrado. Como é que a gente calcula a área de um quadrado, né? É o lado elevado ao quadrado. Então, se eu pegar esse lado e elevar um quadrado, eu vou formar um quadrado, tá? Bom, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que esse quadrado aqui, a área desse quadrado é igual à área desse quadrado mais a área desse quadrado. Quer dizer, o quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas das áreas dos quadrados dos catetos. Quer dizer, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Esse é o teorema de Pitágoras, né? Se nós pegarmos a hipotenusa e elevar ao quadrado, tá? Vamos formar um quadrado. Nós vamos concluir que a área desse quadrado é igual à soma da área desses dois quadrados, tá? E esses quadrados são quem? São os catetos, tá? Se eu pegar aqui a medida do cateto e elevar ao quadrado, eu vou ter um quadrado. Se eu pegar esse outro cateto aqui e elevar ao quadrado, eu vou formar um outro quadrado. Então, a área desse quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Outras razões trigonométricas. Dado um ângulo agudo B, vamos marcar sobre um de seus lados os pontos A1, C1, A2, C2, A3, C3. Os triângulos BA1, C1, BA2, C2, BA3, C3, tá? São todos semelhantes entre si. Então, decorrem as seguintes relações. Então, nós temos aqui um triângulo, tá? Um ângulo B, tá? E aí nós temos o triângulo BA1C1, tá? O triângulo BA2C2, BA3C3 e por aí vai, tá? Então, e aí nós temos as seguintes relações, tá? A1C1 sobre BC1, tá? A1C1 sobre BC1, sobre essa medida, tá? Essa medida aqui, ó, A1C1, tá? Dividido por essa medida aqui, ó, isso vai ser igual a A2C2, tá? A A2C2 dividido por B2C2, dividido por essa medida aqui, ó, tá? B2C2, tá? Desculpa, por BC2, BC2. Ó, essa medida aqui, ó, A1C1, tá dividido por BC1, tá? Por essa medida aqui, vai ser igual a essa medida aqui, ó, A2C2, dividido por BC2. E essa medida aqui, ó, A3C3, tá? Dividido, né, por essa medida aqui, ó, tá? Por BC3, vai ser igual a A4, e por aí vai, tá? Então, A1C1 dividido por BC1 vai ser igual a A2C2 dividido por BC2, que vai ser igual a A3C3 dividido, tá? A3C3 dividido por, entendeu? Por BC3 e por aí vai, tá? BA1 sobre BC1. BA1 sobre essa medida, ó, sobre BC1, sobre essa medida, tá? Isso vai ser igual a BA2, ó, essa medida maior, sobre BC2, tá? BA3 sobre BC3, tá? Então, por aí vai, tá? Vai ser igual a BA3 sobre, quer dizer, BA1 sobre BC1, né? BA1 sobre BC1, essa medida, tá? Essa medida sobre essa vai ser igual a essa sobre essa, que vai ser igual a essa medida sobre essa medida e por aí vai, tá? A1, C1 sobre BA1. A1, C1, essa medida sobre BA1, sobre essa medida, tá? Isso vai ser igual a
A2, C2 sobre BA2, sobre essa medida. Olha só, essa medida, tá? Sobre A1, C1 sobre essa medida, tá? Vai ser igual a essa medida sobre essa medida, que vai ser igual a essa medida sobre essa medida, e por aí vai. Então, nós temos todas essas relações aqui, quer dizer, nós temos todas essas relações métricas aqui envolvendo os triângulos retângulos, beleza? Então, A1C1 sobre BC1 vai ser igual a 2C2 sobre BC2, que vai ser igual a A3C3 sobre BC3. Fixado um ângulo B, tá? Um ângulo B aqui, ó, tá? Um ângulo B. O cateto oposto a B, o cateto oposto a B, tá? E a hipotenusa aqui, ó, tá? São diretamente proporcionais, tá? Quer dizer, essa medida, né, dividido por essa medida, vai ser igual a essa medida dividido por essa medida, e por aí vai, tá? BA1, BC1, ó, BA1, BC1, tá? Vai ser igual a BA2 sobre BC2, vai ser igual a BA2, BA2 sobre BC2. Então, fixado um ângulo B, tá? O cateto adjacente, né, adjacente a B, tá? Que seria esse aqui, ó, tá? O cateto oposto a B, o cateto adjacente a B. Aqui é a nossa hipotenusa, tá? O lado oposto ao ângulo de 90 graus vai ser sempre a hipotenusa, tá? Cateto oposto ao ângulo B, cateto adjacente ao ângulo B, tá? Então, o cateto adjacente ao ângulo B e a hipotenusa são diretamente proporcionais. Também são diretamente proporcionais. Show? A1C1 sobre BA1. Então, né? A1C1 sobre BA1, tá? A2C2 sobre BA2, por aí vai, tá? Fixado um ângulo B, tá? Os catetos opostos a B e a hipotenusa são diretamente proporcionais, tá? Então, tá fixado um ângulo B, os catetos adjacentes a B e a hipotenusa são diretamente proporcionais. Mesmíssima coisa, tá? Então, quer dizer, temos todas essas relações, tá? Aqui, ó, tá? Essa medida dividido por essa é igual a essa dividido por essa, que é igual a essa dividido por essa. Da mesma forma que essa medida dividido por essa vai ser igual a essa medida dividido por essa, que vai ser igual a essa medida dividido por essa, tá? Essa medida dividido por essa vai ser igual a essa dividido por essa, e por aí vai. Temos todas essas relações, tá? Essas relações aqui, trigonométricas aqui, tá? Envolvendo aqui triângulo retângulo, tá? Triângulo que tem um ângulo reto. Show? Uma observação, né? A1C1 é igual, né? Quer dizer, significa o quê? A medida de A1C1, tá? Essa medida aqui, A1C1, quando a gente falar A1C1, nós estamos falando dessa medida aqui, tá? A2C2, nós estamos falando dessa medida aqui, ó, A3C3, tá? Nós estamos falando desse comprimento aqui, tá? Qual é o comprimento aqui? Qual é a medida desse A3 até o C3, tá? É disso que nós estamos falando, tá? Então, podemos verificar que as relações anteriores não dependem do tamanho do triângulo, né? O triângulo A1C1, o triângulo BA2C2, o triângulo BA3C3 e assim por diante, tá? Então, essas relações independem do tamanho do triângulo, tá? Eu posso ter um triângulo pequenininho e eu posso ter um triângulo enorme, tá? As minhas relações vão ser sempre iguais, tá? Essa medida dividido por essa vai ser igual a essa medida dividido por essa, da mesma forma que essa medida dividido por essa vai ser igual a essa medida dividido por essa, e por aí vai, tá? Todas essas relações que vimos, que acabamos de ver, tá? Então, independente do tamanho do triângulo, tá? Se nós tivermos mais de um triângulo, nós podemos ter aí uma relação, podemos criar uma relação entre eles. Estamos falando de triângulos retângulos, tá? São as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Considere o triângulo retângulo abaixo, tá? Fixando um ângulo agudo, aqui o ângulo, tá? Fixando um ângulo agudo, o ângulo B aqui, tá? Temos as seguintes relações, tá? Nós temos aqui o nosso ângulo de 90 graus, tá? Aqui a nossa hipotenusa, aqui o nosso cateto oposto a esse ângulo B,
Aqui o nosso cateto adjacente a esse ângulo B, tá? Então, o seno, tá? O seno desse ângulo B, tá? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o seno de B, o seno desse ângulo B, vai ser quem? Vai ser o meu cateto oposto, vai ser a medida do meu cateto oposto dividido pela medida da minha hipotenusa, tá? Esse é o seno. O cosseno vai ser quem? É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cosseno do meu ângulo B vai ser quem? Vai ser a medida do meu cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. Vai ser C sobre A, tá? A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a tangente do meu ângulo B é quem? É a medida do meu ângulo lado B aqui, ó, tá? É essa medida aqui do meu cateto oposto dividido pela medida do meu cateto adjacente, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? E a cotangente é a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. A cotangente é o contrário, tá? É a medida do cateto oposto do cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, tá? Então, só para a gente recapitular. O seno do ângulo B, cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Cosseno do ângulo B, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente do ângulo B, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cotangente do ângulo B, cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, ok? C sobre B. Show? Exercício resolvido, né? Dado o triângulo ABC retângulo em A, né? Calcule. Então, nós temos aqui o triângulo ABC, retângulo aqui no ângulo A, tá? O ângulo reto aqui, tá? No meu ponto A, beleza? Veja bem, eu tenho aqui um ângulo B, um ângulo agudo aqui B, tá? O lado oposto a esse ângulo B mede 9 centímetros, metros, enfim, tá? Ele não deu a unidade de medida, mas mede 9, tá? A hipotenusa mede 15 e o cateto adjacente mede 12, tá? Então, veja bem, ele quer o seno de B, o cosseno de B, a tangente de B e a cotangente do ângulo B, tá? Então, ele quer o seno do ângulo B, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno do ângulo B, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a tangente do ângulo B, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, e a cotangente do ângulo B, o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então fica assim. O seno de B, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto dividido pela hipotenusa, 9 sobre 15. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar em cima e embaixo por 3. Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo, tá? 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Então, 3 quintos, tá? É o seno desse ângulo B, tá? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, tá? 3 quintos. O cosseno do ângulo B é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, vai ser 12 dividido por 15, tá? 12 dividido por 15. Simplificando em cima e embaixo por 3, 12 dividido por 3 vai dar 4. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, 4 quintos. O cosseno do ângulo B, 4 quintos, tá? A tangente do ângulo B. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente vai ser 9 dividido por 12. Simplificando por 3, 9 dividido por 3 é 3, 12 dividido por 3 é 4. 3 quartos. Então, a tangente do ângulo B é 3 quartos. Tá? A cotangente é o contrário, né? É o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então, a cotangente vai ser 12 sobre 9, simplificando por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, 4 terços. Tá? A cotangente é 4 terços. A tangente é 3 quartos, a cotangente é 4 terços. A cotangente é o inverso da tangente. Tá? Isso nós vamos ver
nos próximos vídeos, tá? Outras relações aqui, envolvendo triângulo retângulo. Show! Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, se ficou muito feio, se ficou bonitinho. Comenta aqui para mim e se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que não gostou, tá bom? Bom, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá? Se gostou, dá um like e se inscreve no canal. Se não gostou, comenta por que não gostou para a gente melhorar, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.